Olá, galera! E hoje vamos em operações com frações. Operações que eu digo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Primeiramente, precisamos saber o que é o numerador, que é o númerozinho de cima, denominador, o número de baixo, tá? Na adição ou subtração com denominadores iguais, que é uma das mais fáceis de se resolver, a gente mantém o denominador, ou seja, mantém o númerozinho de baixo, e soma ou subtrai os numeradores. Se aqui tá somando, eu vou somar, e nessa que tá subtraindo, eu vou subtrair. Tá bom? Então, primeira coisa, mantém os denominadores. Conservam, né? 2 mais 3, 5. Simples assim. Na subtração, denominadores são iguais, mantenho. E subtrai 4 menos 3, 1. Até aí, tudo bem? Vamos ver agora quando os denominadores forem diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, isso na adição e na subtração, tá? Aqui eu tenho 8 e 4, diferente, 3 e 6, diferente. Então, o que acontece aqui? Vamos resolver essa daqui primeiro. Quando eu multiplico uma fração, tanto embaixo quanto em cima, a fração ela não se altera, então eu posso fazer essa operação. Então, aqui, ó, eu posso estar encontrando o mesmo denominador só fazendo essa multiplicação. Tem o método da borboleta, tem o método do MMC, tem vários tipos de maneiras de fazer, tá? Porém, aqui, se eu pego esse 4 e multiplico ele por 2, eu vou ter 8, que é o intuito aqui, achar o mesmo denominador. Só que se eu multipliquei por 2 embaixo, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar por 2 em cima. E aí, essa fraçãozinha aqui vai mudar. Essa vai se manter, porque o que eu preciso é só encontrar os denominadores iguais. Então, eu só, conseguindo mexer em uma, eu já encontrei, eu não preciso mexer nas duas, tá? Então, essa daqui eu vou manter, 3 oitavos, mais, agora essa daqui eu faço a multiplicação e eu vou obter outra fração, porém é a mesma, tá? São frações equivalentes que chamamos. 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. Aqui, ó, o intuito é esse, encontrar os mesmos denominadores, porque aí fica muito simples de eu resolver. Eu mantenho o denominador, que é 8. Ixi, nem tá dando pra ver, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Eu mantenho o denominador, que é 8, e faço a subtração, a soma aqui em cima agora, que dá 5 oitavos nesse caso aqui, tá? Folhinha meia torta aqui. Vamos aqui agora, ó. Mesma coisa aqui, ó. Eu sempre olho o maior e eu vejo se eu consigo mexer no menor para virar o maior, com a multiplicação, tá, gente? Desde que eu multiplique em cima e embaixo, eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Então, aqui eu multiplico por 2 para obter 6. Obrigatoriamente em cima também por 2 eu tenho que fazer, tá? E aí, a fração que vai se formar aqui é 8 sextos. E aí, eu subtraio de 3 sextos, porque eu não precisei mexer naquela dali. Denominadores iguais, eu mantenho, conservo ele aqui, e faço a subtração em cima. 8 menos 3, 5, tá? Vamos ver um caso agora, porque aqui, ó, eu consegui mexer em uma só, porque já dava o outro denominador, tá? Vamos ver um caso agora onde eu não consigo fazer esse tipo de operação, tá bom? Vamos ver agora. Ó, nesse caso, temos uma adição e uma subtração de frações também, porém, aqui, ó, eu não consigo multiplicar o 2 por nenhum número para virar 3 e nem o 3 por nenhum número para virar 2. Nesse caso, eu faço a multiplicação entre eles mesmos, ou seja, multiplico esse por esse, ou seja, o 2 pelo 3, e multiplico o 3 pelo 2, ó. Se eu multiplicar aqui por 3, eu vou ter 6. Se eu multiplicar aqui por 2, também vou ter 6. Lembre que o intuito é deixar os denominadores iguais, certo? Então, só que aí, o que acontece? Mexi embaixo por 2, obrigatoriamente em cima por 2. Mexi embaixo por 3, obrigatoriamente em cima por 3. Tá vendo que aqui eu mexi nas duas frações? Então, as duas vão mudar. Porém, com o mesmo valor, tá, gente? Isso são frações equivalentes que se chamam e a gente vai achando. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Denominadores iguais. O que acontece? Simplesmente mantenho
e somo em cima. 3 mais 10, 13. 13 sextos é o resultado dessa daqui. Vamos fazer agora a subtração. Só que aí, o que a gente tem que fazer? Encontrar os mesmos denominadores. Só que esse número aqui, ele não tem uma fração. Aqui eu tenho fração e aqui não. Toda vez que acontecer isso, gente, a gente sempre completa com o número 1. Por que o 1? Porque o 1 não vai alterar nada, ó. Eu tinha 5, certo? Agora, 5 dividido por 1, quanto é? Continua sendo 5. Então, não muda em nada a fração aqui quando eu completo com o número 1. E aí, agora, eu tenho fração nos dois casos, tá bom? Dos dois lados. Lado não, que tá tudo do mesmo lado aqui, né? Então, aqui, o que eu faço? O maior denominador é o 3. O que eu faço com 1 para virar o 3? Por quanto eu posso multiplicar 1 para virar 3? Simplesmente por 3. Fiz embaixo? Obrigatoriamente em cima, pelo mesmo número. E aí, eu vou ter o quê? 20 terços menos 15 terços. Tá vendo só? Sim. É muito simples, tá vendo? A gente fazendo a multiplicaçãozinha, fica muito simples a gente encontrar os mesmos denominadores. E aí, aqui, eu conservo e subtraio em cima, tendo como resultado 5 terços. Tá vendo? Então, não é tão difícil quanto se imagina, né? Basta prestar um pouquinho só de atenção. Vamos ver agora a multiplicação de fração. A meu ver, uma das mais fáceis, tirando com os denominadores iguais, a multiplicação é uma das mais fáceis de se resolver. Na multiplicação de frações, ó, não importa se os denominadores, que são os numerozinhos de baixo, são iguais ou são diferentes. Resolvemos sempre multiplicando denominador vezes denominador e numerador vezes numerador. Ou seja, a gente costuma falar, né, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simplesmente. Aqui, ó, já não tem... Eu já vou até fazer essa daqui. Quando eu não tenho denominador, sempre completo com o número 1, tá? E aí, aqui, vamos resolver essa daqui primeiro. De cima vezes de cima, ou seja, numerador vezes numerador. 1 vezes 5, 5. Denominador vezes denominador, 2 vezes 3, 6. Simples assim, por isso que eu digo que, ao meu ver, é uma das mais fáceis. 20 vezes 5, 100. 3 vezes 1, 3. Simples assim de se resolver multiplicação de fração. Agora, vamos na última operação, que é a divisão de fração. Que vocês vão ver que é resolvida dessa maneira aqui. O final dela vira isso daqui, uma multiplicação. Muitos acham muito difícil a divisão de fração, mas ela acaba virando uma multiplicação de fração. Vamos lá ver ela. Olha só. A divisão de fração, ó, na divisão, a operação final vira uma multiplicação, que foi o que eu acabei de falar. O que a gente vai fazer na divisão, quando eu ver uma divisão de fração? Conservar a primeira fração. Quem é a primeira fração dessa daqui? Meio, certo? Ou 1/2, tanto faz. Inverter a segunda. O que é inverter? De baixo vai para cima, de cima vem para baixo. E multiplicar, ou seja, a divisão vai sumir. Entendeu? Então, a gente, ó, mantém a primeira fração, 1 sobre 2. Já vou inverter a segunda. 3/5, né? De baixo vai para cima, de cima vem para baixo. E aí, a gente multiplica. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Simples assim. Aqui, mesma coisa quando eu não tenho denominador, sempre eu completo com o número 1. Conservo a primeira, que é 10 sobre 1. Inverto a segunda, que é 2 terços, né? E multiplico. E aí, quanto que dá aqui? 10 vezes 2, 20. 1 vezes 3, 3. E acabou a nossa divisão. Tá vendo? É bem simplesinha de se resolver. Tá bom, gente? Pode ser também que vocês achem uma divisão. Deixa eu ver se dá pra eu fazer aqui. Aqui, ó. Desse jeito, eu vou montar essa daqui do jeito que vocês podem encontrar por aí, ó. 1 sobre 2, tá vendo? Com o traço pequenininho, com um traço maior aqui. 5 sobre 3. Pode ser que vocês encontrem dessa maneira também. E como resolve? Desse mesmo jeitinho. Conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Tá bom? E é isso.
Fizemos agora as 4 operações com frações. Espero que vocês tenham entendido. E não sabe? Deixa que eu te explico.